Olá, meus queridos. Hoje eu quero fazer uma reflexão com uma pergunta. A espiritualidade faz uma pessoa ficar alienada da vida? Vamos refletir sobre isso. Desde que Friedrich Nietzsche escreveu a popular obra Assim Falou Zaratustra, que uma grande quantidade de seres humanos foi invadido por uma onda de ateísmo. Sistematicamente, a ideia de que Deus morreu começou a se espalhar pela humanidade sem nenhum senso crítico. E aí vamos falar sobre isso. Eu li algumas obras de Nietzsche. E ele deixa muito claro que ele não está falando que Deus morreu, não como você entende hoje. Na época dele, existia uma religião predominantemente baseada em factoides, como diz alguns, em coisas que não eram reais e que realmente alienavam as pessoas. E ele, então, se contrapôs com essa ideia dizendo: Deus morreu. Mas que Deus? O Deus que aquela religião apresentava, trazendo ao homem não o esclarecimento nem o conhecimento da vida, mas trazia ao homem a doença da religiosidade. Muita gente fica contra Nietzsche sem nunca ter lido ele, mas ele contribuiu demais com a sociedade para matar a religiosidade e não Deus. Embora ele diga que Deus morreu, era preciso que nós hoje possamos olhar e perguntar: que Deus que morreu? O Deus da religiosidade. Friedrich Nietzsche procura matar realmente na consciência humana aquela hipócrita ideia de Deus, um conceito de Deus criado por humano. E eu aproveito esse momento para falar para todo ser humano fazer o seguinte: tome cuidado com o antropomorfismo. Antropomorfismo é a postura nossa de colocar nas coisas e seres diferentes de nós nossas características. Seja nos bichos, seja nas coisas, nós colocamos sentimentos e pensamentos e percepções que são nossas, não dos bichos. Eu não vou entrar nesses méritos, mas fazemos isso principalmente com o Criador. Nós projetamos no Criador aquilo que somos. E temos que fazer o movimento oposto. Nós temos que introjetar aquilo que Deus é naquilo que somos. E não projetar em Deus aquilo que nós já somos. Que, vou falar a verdade, não somos lá coisas que diga que seja digno de ser projetado em Deus. Não somos, nem o ser humano. É preciso introjetar a divindade e não projetar a humanidade, de forma alguma. Nós precisamos, então, perceber que Nietzsche matou o Deus que aliena, não o Deus da verdade, o Deus da vida. Um outro grande filósofo que é muito citado nessa questão de alienação é Karl Marx. Karl Marx vem dizendo que a religião é o ópio do povo. E eu fui dar uma olhadinha, que tipo de droga é essa? Ópio. Que droga que é essa? Qual o efeito que ela traz no corpo humano e na mente humana? O que Karl Marx realmente quis dizer com essa expressão ópio do povo? É que um povo religioso, cheio de religiosidade, vive uma vida como se estivesse sido drogado por ópio. Ele não consegue captar a realidade, mas ele vê a realidade drogadamente, com os olhos que não conseguem extrair da realidade os fatos e a verdade.
ele só consegue ver a ilusão e a mentira. Foi isso que Karl Marx quis dizer. E eu fui dando uma olhada no ópio. O ópio provoca euforia, provoca dependência física, provoca decadência física e, como consequência, e decadência intelectual. E é isso que Karl Marx quis dizer, que a religiosidade vai causar, às vezes, euforia, dependência física, seguida de decadência física e de intelectualidade. Olha que terrível. Se você começa a entrar por um grupo religioso, seja ele qual for, e se torna eufórico, opa, cuidado, e se torna dependente fisicamente, emocionalmente daquilo, cuidado. Quando você começa a perceber que seu corpo está em decadência porque você perdeu o contato com a vida, quando você percebe que sua intelectualidade vai sendo cerceada e colocada numa caixinha, cuidado. É isso que Karl Marx contribui para nós. Eu não vou entrar nos méritos da parte política, que eu discordo completamente da análise dele, mas filosoficamente eu estou de acordo com Karl Marx. E é isso que é maravilhoso, que uma verdadeira pessoa que tem espiritualidade sadia é capaz de fazer, examinar tudo e reter o que é bom. A gente não fica nem contra nem a favor de nada. A gente retira o que é bom e aquilo que não presta, a gente joga fora. Ou pelo menos coloca para análise futura, porque às vezes o que eu acho que não presta hoje é porque eu não entendi direito. A espiritualidade sadia tem uma amplitude muito grande. Cientificamente falando sobre o ópio é uma droga natural, tem na natureza. Ela, inicialmente, ela foi usada para combater a dor extrema. Olha que semelhança, como que a gente pode fazer um paralelo aí? O ópio foi usado de forma natural para diminuir a dor, porque ele atua diretamente no sistema nervoso, elimina a dor e o desconforto. Quantos de nós não usamos determinadas religiões só para diminuir a dor e o desconforto, hein, gente? Já pararam para pensar nisso? Mas também, além desse aspecto científico positivo, ele tem um aspecto negativo, que é a sua capacidade, ação hipnótica. E também pode afetar negativamente o corpo físico, causando aquela tolerância que vai exigindo uma dose cada vez maior para encontrar os mesmos benefícios. Então eu fui estudar mais profundamente e vi 6 ações no corpo e na mente humana do ópio. Ação analgésica, combate a fortes dores, traz sensação de alívio e de prazer, induz o sono por ter ação hipnótica, induz um estado de calmaria que parece ser paz, mas é só calmaria, onde realidade e sonho se misturam e você não sabe o que é o que, afeta a inteligência, diminui o sistema de defesa natural do corpo humano, havendo maior risco de doenças. Olha como que o ópio e a religiosidade fazem no corpo e na mente humana. É isso que Karl Marx fala e que eu concordo. E se eu lhe disser, agora que você entendeu os 2 pensadores, Karl Marx e Nietzsche, que esses 2 pensadores estavam certos, o que você me diria? Jones, que absurdo! Calma, eu vou te explicar. Nessa reflexão, vem comigo, para a gente refletir direitinho naquilo que eu já dei para vocês uma noção, que talvez você está meio assim assustado, mas calma aí, vamos explicando passo a passo. Vem comigo nesse vídeo. Muitas religiões ao redor do mundo separam a vida humana, a vida material, da vida espiritual. Nesses casos, quando a religião ou qualquer conceito humano separa e divide o ser humano em 2 partes, eu imploro para Nietzsche e Karl Marx
para que eles façam alguma coisa por essas pessoas. Porque grande parte dessas religiões dividem, né, as causas humanas das causas divinas. Separam o que Deus quer do que o homem quer. Separa completamente, divide completamente, como se fossem duas coisas separadas. E aqui eu vejo que a crítica que Karl Marx e Nietzsche fazem, né, desses dois filósofos, essa crítica, ela é digna de total aceitação no que diz respeito ao que essas religiões, ou algumas delas, evocam nos seres humanos. A gente tem que pensar. No entanto, a espiritualidade sadia não confunde essas duas condições humanas. Quando buscamos um contato com o Criador, com a energia da vida, ou a mente universal, e encontramos verdadeiramente, perceberemos que o maior interesse do Criador está em refazer ou melhorar toda a sua criação por meio dos seus veículos. É isso que nós percebemos. Que há uma interação ininterrupta entre o Criador e as suas criações, entre o humano e o divino. Há uma relação e um contato contínuo, seja em forma de energia, seja em forma de pessoa. Há uma inter-relação que a gente não sabe onde é que começa um e acaba outro. E quem são esses veículos da voz universal, do universo, da mente e do amor criador? Esses veículos da voz universal são aqueles que se fixam, que colocam suas raízes, que buscam a sua fonte, né? Numa atmosfera que fica para além do mundo newtoniano. Isso quer dizer, vai na fonte do mundo da matéria. Suas raízes extraem os valores, as palavras e as ações da atmosfera quântica, ou da vida divina, de uma outra atmosfera que alguns chamam de paraíso e céu. Essa é a fonte daqueles que são veículos da divindade. Esses seres humanos que tomaram consciência, que ampliaram a sua consciência, abriram mão dos seus conceitos, dos seus valores e passaram a extrair do universo quântico, da voz divina, da voz universal, seus valores e tudo que ele entende e a sua própria visão de vida, começaram a ver pelos olhos do quântico. Eles tomaram consciência do governo divino sobre tudo e sobre todas as coisas. Não só do governo, mas dos princípios que regem o mundo e os homens criados. Passam a ver em cada ação e em cada esfera de atuação humana como sendo o seu lugar de agir. E não retiram da superficialidade dos aprendizados humanos seus princípios e seus valores para poder conviver com os seres humanos. Não. Eles trazem de outra atmosfera novas atitudes, novos sentimentos, novas ações para agirem na matéria, para entenderem a matéria e os seus princípios. Resumindo, aquele que tem espiritualidade sadia tem sua mente e coração nas esferas mais altas da luz e simultaneamente ou concomitantemente, ao mesmo tempo, tem suas ações e intenções todas voltadas para a terra e o mundo dos homens. Eu vou repetir. Aquele que tem espiritualidade sadia busca de outra atmosfera, de outra fonte, valores e princípios que regem a terra, que mostram que o bem triunfa pela resistência, não pelo combate. E que
ao fazer essa resistência, promovendo vida e vida em abundância, essas pessoas têm a fonte sendo expandida e espalhada na matéria, para os outros homens, para tudo que está nas suas intenções, na sua vontade, agindo na terra, agindo no meio dos seres humanos. Então, não existe um espaço separado. Tudo. Por isso que eu sempre, algumas pessoas já me criticaram, falaram: Mr. Jones, você tem que focar num assunto só. Meus amigos, se vocês observarem, eu só foco num assunto, espiritualidade sadia. Só que a verdadeira espiritualidade, ela atua em todas as esferas humanas, porque não existe separação. Isso foi colocado pela religiosidade e pela consciência tacanha das religiões do passado. Mas chegou o momento, nós estamos no século 21, onde nós aprendemos com todos eles, olhamos para o alto, percebemos a vida quântica, percebemos a divindade, percebemos a amplitude que ela é, e começamos a mostrar para as pessoas: gente, não existe separação. Deus está conosco. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade e cobriu a terra. E os céus estão lá numa atmosfera superior, mas estão incrustados em cada molécula e em cada célula que promove vida e prosperidade. É isso que eu quis falar nesse vídeo curtinho, que na verdade a espiritualidade jamais vai te alienar da sua vida, da relação com as pessoas com quem você convive. Vai, pelo contrário, vai fazer você cair na real, vai fazer você sentir as dores humanas, vai você sentir o paradoxo, a dor dos paradoxos da humanidade, vai fazer você compreender que não adianta ficar combatendo com as pessoas, combatendo com o mundo, combatendo com o planeta Terra, com o meio ambiente. Nós precisamos resistir com os princípios do amor e da existência da vida, para que a vida floresça cada vez mais abundante. Esse é o grande ensinamento do Cristo e da verdadeira religião. Porque religião significa religare. Religare é realmente a essência da espiritualidade sadia. É nos ligar. E estando ligados, temos a fonte. Tendo a fonte, mudamos as nossas relações, mudamos a nossa maneira de comportar com o nosso corpo, conosco mesmos, com os nossos familiares, com o nosso meio ambiente. E passamos a promover vida e vida em abundância. Alienação é a doença da religiosidade. Mas a clareza, a verdade, o caminho e a vida abundante vem da espiritualidade sadia. Tenham todos um excelente dia.